notícia da semana, né? Pois é, Alan, a notícia da semana é uma notícia muito, mas muito triste. O Ministério da Saúde prevê até 3.000 mortes diárias a partir do mês de março. A cúpula da pasta vê tempestade perfeita com novas variantes, colapso hospitalar, falta de vacinas e ainda amplifico. O próprio Ministério da Saúde só consegue, né, foi afirmado hoje, dia 6 de março, dia da gravação desse podcast, só conseguirá em 2 anos vacinar até 65% da nossa população. Isso se o ritmo atual se mantiver, né? A gente pode ter uma diminuição do ritmo, uma aceleração do ritmo, e a gente não sabe como vai ser. O que a gente sabe é que poderíamos estar em outra situação se o mimimi e a frescura fossem reduzidas em agosto, quando foram oferecidas diversas vacinas para o Brasil. 75 milhões. E aí fizeram um mimimi dizendo, eu não aceito essas condições, eu não aceito isso. E agora estão aceitando as condições que foram oferecidas lá atrás, mas agora a vacina só chega depois, né? Então, a gente poderia ter uma população aí, boa parte de uma população vacinada, a gente poderia estar caminhando como os Estados Unidos, que está vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia. Só ontem 2 milhões, Ana. A meta do Biden era de 100 milhões em 100 dias. Veja, a gente podia, se a gente tivesse mantido assim, vamos fazer isso, tivesse igual aos Estados Unidos, em 100 dias, em 3 meses, a gente teria metade da população vacinada. Basicamente, toda a população aí de risco poderia estar vacinada, porque dos 200 e poucos milhões de brasileiros, você tem muitas crianças, muitos adolescentes, jovens. Então, a população inteira de risco no Brasil estaria vacinada. E aí, a doença teria acabado? Não, mas você não teria um colapso da saúde. Você teria espaço no hospital para aquela pessoa que sofreu um acidente, para aquela pessoa que teve uma parada cardíaca, para aquela pessoa que está precisando de um tratamento por qualquer outra doença, né? Quantas pessoas a gente não conhece que adoeceram, não de Covid, mas tiveram outras doenças? Dengue, nós temos um surto de dengue no norte, enchente que está provocando dengue, está agravando o caso de Covid, né? Então são outras doenças que não pararam de existir. O problema é, quando a gente tem agora uma fase, né, da pandemia que começa a atingir a população jovem, o novo vírus, a mutação do vírus trouxe uma cepa, professor? Cepa. Trouxe uma cepa que, além de transmitir mais rápido, leva o jovem para o hospital. Então, Alan, o jovem não vai morrer. Em regra, na maioria dos casos, o jovem consegue sobreviver, mas ele vai para o hospital. E como os jovens aglomeraram muito em fim de ano, em carnaval, os hospitais vão estar lotados. E aí, que as pessoas vão precisar, não vão ter. Então, nós estamos começando a passar por novos casos de isolamento, medidas de restrição. Por quê? Porque não houve um planejamento para isso. Não houve em agosto, em outubro do ano passado, o planejamento para isso. A gente lembra que em janeiro ou em dezembro, o Ministério da Saúde, por meio do seu ministro, falou que a pandemia teria no máximo um pequeno repique. Nós estamos agora no momento mais grave da pandemia em toda a história do Brasil. Dessa pandemia aqui, né? A história do Brasil parece que é desde 1500. Desde março do ano passado, nesse um ano, nós temos um momento mais grave. Isso não é repique. Isso não é repique. Então, é óbvio que não tinha como os ministros, os governantes prever que haveria uma nova mutação mais grave e tal. Não tem. Mas tinha como evitar, por meio de vacinas, né? Como o Reino Unido fez, como Israel está fazendo, e como os Estados Unidos, que tardiamente, porque até janeiro o presidente não concordava, não queria, mas ainda assim se organizou e fez. Os Estados Unidos tem muito mais condições financeiras, tem. Mas isso não impede que o Brasil faça alguma coisa. O problema no Brasil é que os estados e municípios estão tentando resolver sem uma ajuda efetiva do governo federal. E aí tem estado que quer fazer de um jeito, tem estado que quer fazer de outro, tem município que quer fazer de um jeito, tem município que quer fazer de outro, e não há unicidade. Enquanto que nos Estados Unidos há todo mundo converge para o presidente que está sendo assertivo no que tem que ser feito. É muito interessante você dizer isso, Alan,
Primeiro ponto. Nos Estados Unidos, a gente tem sim um combate muito mais efetivo, porque o governo federal está pondo em prática uma vacinação em massa, embora tenhamos alguns estados que estejam, de fato, retornando à vida antes do momento. O exemplo do Texas. O Texas tem menos de 20% de sua população vacinada e lá o governador retirou, né, todas as obrigações dos povoantes, né, da população de usar máscaras, por exemplo. Você não precisa mais usar máscara. Então é muito interessante a gente perceber que mesmo lá, com a ação efetiva do governo federal, a gente ainda tem muitos e muitos estados, muitas e muitas cidades que ainda não veem o problema como de fato ele é. O grande problema aí, Alan, está... O Brasil estava contendo, né, a Covid-19 a passos de tartaruga. Só que viramos o ano para 2021 e não mais estamos caminhando feito tartaruga, e sim feito caranguejo, para trás. Passaram-se 370 dias desde o primeiro caso de infecção da Covid-19 no nosso país e hoje estamos batendo recorde atrás de recorde, dia após dia, semana após semana. E a previsão é de que estejamos batendo recordes mundiais a partir deste mês de março. Ou seja, salvem-se, fiquem em casa. Quem não puder, quem tiver que trabalhar, vá, mas se proteja os seus. A gente tem sempre que pensar em duas coisas. Precisamos sim, antes de qualquer coisa, salvar a nossa pele, salvar as vidas. Depois podemos pensar em salvar a economia, depois podemos pensar em salvar nossas empresas, nossos empregos. Mas de antemão, pensemos em salvar as vidas. E eu diria ainda mais. Salvar a vida é salvar a economia, salvar a vida é salvar o emprego. A gente, né, consegue recuperar. Agora, depois que a vida se perde, não tem como recuperar. Então, é possível que vai ter dificuldade financeira, mas é possível que os governos se estruturem e tomem medidas para ajudar as empresas, os pequenos empresários a se restabelecer. É possível, isso é fácil de se fazer. Não é fácil assim de fazer na prática, mas é possível se colocar em prática várias medidas assim, como foi feito no passado também. Não só do auxílio, mas de fato ajudar as empresas. Agora, o que não é possível é negar os fatos, né? E recuperar pessoas que já foram. Isso aí não é possível. Então, empresas você consegue recuperar. As pessoas que já foram, não. E é assim que a gente encerra o podcast Redação 360 Atualidades, número 2, com essa mensagem de conscientização. Vamos, mais uma vez, enfrentar, vamos, mais uma vez, lutar contra a Covid-19, mas lutar de uma maneira eficaz, nos precavendo e precavendo quem a gente ama. É isso aí, pessoal. Forte abraço, se cuidem. Para quem está estudando para qualquer prova, mantenha-se estudando, ainda que passem por tempos difíceis, para manter a cabeça ocupada, para aproveitar esse tempo. O tempo também passa, o tempo não para, né? Já dizia o nosso grande eterno Cazuza. Então, continue se cuidando, continue se estudando dentro das suas possibilidades, suas capacidades do momento. E até a próxima.